Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, olha, intriga muita gente. A relação entre a maçonaria e seus padroeiros, São João Batista e São João Evangelista. Exato, uma relação bem simbólica, né? Sim. A gente está se baseando num trecho de um texto, São João, patrono da maçonaria. E a ideia aqui é tentar decifrar por que justamente essas duas figuras, né? O que elas representam ali dentro. Uhum. O que elas simbolizam de verdade para essa tradição? Isso. Ok, então, vamos desembrulhar isso aí. Vamos lá. Começando pelo São João Batista. O texto descreve ele assim como um farol de retidão, sabe? Muita coragem e um ponto-chave, preparação espiritual. Aquela figura forte, né? No deserto, pregando. Exato. Pregando no deserto, anunciando uma mudança, chamando para purificação. O batismo dele é um símbolo muito forte de renascimento, né? Sem dúvida. E é quase impossível não traçar um paralelo com os rituais de iniciação da maçonaria, que falam muito disso, de uma nova vida, uma nova visão. Uhum. E o que é fascinante aqui, eu acho, é como o exemplo de vida dele se traduz. O texto fala que essa firmeza ética dele, a humildade, a coragem, tudo isso serve como um modelo de conduta e compromisso com a verdade. Ah, então não é só a figura religiosa, é o arquétipo? Exatamente. Vai direto no ponto da ação moral, que é um valor super importante na maçonaria. Não é só falar, é agir, é viver segundo certos princípios. Entendi. Mas essa ação moral, será que outras figuras não poderiam representar também? O que faz o Batista ser tão marcante para eles nesse sentido? Boa pergunta. Talvez seja a combinação, sabe? A ação com essa ideia de preparação, de transição. Ele não é só o cara que age certo, ele é o que prepara o caminho. O precursor. Isso. Ele marca o fim de um ciclo e o começo de outro. Essa ideia de estar pronto para a luz, para um novo entendimento, é muito presente nos rituais maçônicos. Faz sentido. E tem o detalhe da data, né? A festa dele, 24 de junho, bate com o solstício de verão lá no hemisfério norte. O texto sugere que isso não é coincidência. Conecta a maçonaria com os ciclos da natureza, com o ritmo do universo. Uma coisa bem antiga, essa busca de harmonia. Muito interessante essa conexão com os ciclos. E aí que entra o outro São João, né? O evangelista. Exato, o outro lado da moeda, de certa forma. Pois é, autor do quarto evangelho, do Apocalipse, figuras bem diferentes do Batista, né? O simbolismo dele, pelo que a fonte indica, muda o tom. Sim, totalmente. Fala mais de sabedoria, luz interior, amor fraterno, conhecimento elevado, quase esotérico. São temas que também batem forte no pensamento maçônico, mas por um outro ângulo. Aqui é onde fica realmente interessante para mim. É a dimensão mais introspectiva, né? Isso, parece que a jornada dele é mais para dentro. Precisamente. Se o Batista é a ação no mundo, o evangelista, nesse contexto que o texto descreve, ele simboliza a contemplação filosófica. A busca pelo saber. Isso. Pelo aperfeiçoamento intelectual, moral, pela compreensão dos mistérios. Se a gente conectar isso ao quadro geral, ele não anula o Batista de jeito nenhum. Ele complementa. Complementa de forma essencial, então. Sim. A maçonaria, por essa visão, valorizaria tanto o agir correto, lá fora, quanto o refletir profundo aqui dentro. Então são como que dois pilares para o desenvolvimento do indivíduo ali dentro. Exatamente. Um não funciona direito sem o outro nesse ideal que o texto traça. E, olha que curioso, a festa do evangelista, 27 de dezembro. Perto do outro solstício. Exato. Perto do solstício de inverno no hemisfério norte. Isso meio que reforça essa ideia de que, ao adotar esses patronos, a maçonaria também estava se alinhando simbolicamente a esses ritmos universais. Ciclos de luz e sombra, expansão e recolhimento. Mas, ainda assim, fica a pergunta, por que esses dois? Por que não outros santos, outras figuras históricas ou míticas? Uhum. A fonte dá uma pista histórica interessante. Parece que a tradição vem lá de trás da maçonaria operativa, os construtores mesmo das catedrais medievais. As guildas, né? Isso, as guildas. Eles costumavam dedicar suas lojas, que eram os locais de trabalho e reunião deles, a um dos São Joões. Era comum. Ah, entendi. Aí,
quando surge a maçonaria especulativa, mais filosófica, lá pelo século XVII, ela meio que herda essa tradição. As lojas continuaram sendo chamadas de lojas de São João. É uma continuidade, né? Bem longa. Sim, e essa herança não é só um nome, né? Essa escolha dupla carrega um significado muito potente, como a gente estava falando. Esse equilíbrio fundamental. A ação com o batista. E contemplação com o evangelista. Exato. E isso levando a uma questão importante que o texto sugere ser central para o maçom. A jornada dele envolve desenvolver tanto as virtudes práticas, o trabalho no mundo, a ética do dia a dia, O fazer. quanto as qualidades intelectuais e espirituais. A busca por conhecimento, por luz interior, é integrar o fazer com o ser, o externo com o interno. E a ligação com os solstícios amarra tudo isso numa visão maior, de ordem cósmica, talvez. De harmonia com o universo, né? Com esses ciclos. Então, tá. Resumindo um pouco, o que tudo isso significa no final? Parece que o Batista e o Evangelista são bem mais que só nomes num calendário para a maçonaria, né? Com certeza, são como pilares simbólicos mesmo. Pilares que representam ideais que se completam. Agir certo no mundo e buscar sabedoria lá dentro. E a gente viu que isso tem raiz histórica lá nas guildas e se conecta, de forma simbólica, com os ciclos da natureza, os solstícios. Uhum. E entender esses patronos, então, ajuda a gente a ter uma ideia, mesmo que pequena, da filosofia e dos valores que a maçonaria tenta cultivar. Exato. E, sabe, para deixar uma provocação final para a gente pensar. Essa prática de escolher figuras simbólicas que representam um ideal de equilíbrio, tipo a ação e a contemplação aqui com os dois São Joões, é algo muito antigo e poderoso, né? Será que essa busca consciente por integrar dimensões que parecem opostas, mas que, na verdade, se completam, não poderia inspirar a gente hoje, fora de qualquer contexto específico? Como assim? Pensar em como a gente pode, na nossa vida ou até coletivamente, equilibrar melhor o nosso agir no mundo com a nossa reflexão, com a busca por um sentido maior. Talvez seja um exercício válido, né? Como é que a gente cultiva o nosso batista e o nosso evangelista interiores? Fica aí a reflexão.